Quase que eu não estou fazendo assim pregações assim, pregando um pouco a palavra, né? Mas tem uma palavra hoje para nós, né? Simples, né? É a palavra de Deus que diz uma coisa simples e fácil, né? De entender. Uma criança entende, um idoso entende, eu entendo, você entende. Está em Tiago capítulo 1, versículo 27, onde fala: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Imaculada significa incontaminável, né? É esta: cuidar dos órfãos e da viúva em sua dificuldade, especialmente não deixar se corromper pelas filosofias mundanas. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Cristo pregou sempre: ajudar as pessoas carentes, ajudar as pessoas que precisam, ajudar as pessoas que têm necessidade, as viúvas, né? As viúvas, e se afastar das coisas do mundo, do pecado. Hoje, vamos botar um ponto no i, as viúvas hoje na igreja, hoje as viúvas no mundo, como é que estão? Abandonada, jogada, desesperada, distorcida, onde que a igreja era para ajudar, a igreja não ajuda, principalmente as igrejas cristãs, não ajuda. É uma viúva sincera, uma viúva verdadeira, que ama as coisas de Deus, uma viúva que tem sinceridade. A igreja tem que ir até ela, a igreja tem que ir até ela, não é levar dinheiro, não é só levar dinheiro, não é só levar uma cesta básica, mas levar uma palavra de conforto, porque a própria Bíblia diz que a viúva sofre muito, ela chora muito por a falta do seu esposo, e a igreja não tem feito isso. Principalmente nas igrejas cristãs, as viúvas são abandonadas, são largadas, são jogadas como lixo. Infelizmente, essa é a realidade. E o que Cristo falou aqui também? O que Deus falou? Que para a gente se afastar do mundo, se afastar das coisas do mundo. Se afastar do mundo significa, não é sair dessa terra. Se afastar do mundo, filosofia significa doutrina do mundo. Doutrina do mundo. Como chegar a Deus, onde chegar a Deus. Eles inventam toda sorte de mentira. Ontem eu estava trabalhando nas entregas, né, que eu trabalho numa empresa de delivery, e ontem o Corinthians ganhou um absurdo, velho. Um absurdo. Raça de vibro, raça de satanás, idolatrando o próprio time. Isso é uma idolatria time. Ninguém idolatra Cristo, ninguém glorifica, ninguém aponta Jesus. Mas tempo para beber cachaça, tempo para idolatrar jogo, tempo para adorar jogadores, sim. Né? Não é uma coisa superficial, é uma coisa normal, não. É uma coisa que leva além, onde tem um preenchimento na alma, onde tem um preenchimento no coração. Isso é a filosofia do mundo, onde em vez de se preencher com as coisas de Deus, com Jesus Cristo, guardar a palavra de Jesus, eles guardam a palavra do Corinthians, eles guardam a palavra do Flamengo, eles guardam a palavra desses times, onde preenche a alma, onde preenche o coração, que são tristes, angustiados, deprimidos. Até as crianças são deprimidas, tristes, já começa a adorar, glorificar coisas do mundo, já pequeno, que os próprios pais ensinam. Então, meu irmão, o que Deus ele nos ordena é que a nossa verdadeira religião é essa. Não é a religião, não é a assembleia, não é a presbiteriana, não é a metodista, não é a igreja católica. A religião verdadeira é quando você ajuda os pobres, quando você ajuda as pessoas carentes, quando você ajuda verdadeiramente. Hoje as igrejas não ajudam, infelizmente. A igreja universal ela ajuda, mas leva um evangelho falso, mentiroso. A igreja mundial leva, toda igreja falsa, grande falsa, ela leva um evangelho mentiroso, mas junto ele leva a cesta básica para iludir as pessoas. Primeiro a cesta básica, depois o evangelho falso, para tragar, laçar as pessoas nessas igrejas diabólicas. As igrejas que se dizem sérias, né, infelizmente não vivem esse versículo aqui, não vive essa palavra. Todas não vivem. Todas são rodeadas de quê? Rodeado de sistema religioso, rodeado de coisas de homem. Pastor aqui na minha região, pastor que ganha 15 mil, 20 mil, presbítero ganhando 4 mil. Não é a igreja que eu congrego, tem presbítero que ganha dinheiro, salário. Uma igreja que eu congrego, o pastor está ganhando mais de 15 mil, meu irmão, e você com fome, passando dificuldade. Infelizmente, essa é a realidade. Como é que pode uma região dessa, pastor ganhar mais de 15 mil reais, presbítero ganhando mais de 3 mil reais, 4 mil, não sei quanto é que ganha. Você entendeu? Um absurdo, e as pessoas passando fome, dificuldade. E as igrejas não ajudam. Para você ver, você tira por aí que a verdadeira religião que a palavra de Deus está dizendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27, é essa aí, ó. Nosso pai, aceitar a sinceridade imaculada, é cuidar dos órfãos da viúva, é se afastar do mundo, não. Hoje é a guerra entre essa galera aí. É uma confusão, ninguém tem união com ninguém. Você para e pensa um pouquinho. Essa igreja presbiteriana tem união com a Assembleia? Essa Assembleia de Deus tem união com a Metodista? A Metodista tem união com a CCB, com a seita de demônio?
A seita de demônio tem união com a outra seita de demônio, que é a Deus é Amor. A Deus é Amor, que é uma seita de demônio, tem com a Adventismo. É uma mistura braba, meu, de satanismo. Você entendeu? É uma mistura de horrores. Eles não têm união, eles não amam as coisas de Deus. Porque se eles amassem as coisas de Deus, ele pregava Cristo verdadeiramente. Você não vê Jesus nessas igrejas. Você vê dízimo, oferta, campanha, você precisa pagar para receber. Você vê egoísmo, bens materiais, ser maltratado, onde o dizimista ele é prioridade, onde o dizimista não é. O que não dá, ele é jogado. Vamos fazer a oração do dizimista, vamos botar o nome do dizimista, e os que não dão são separados. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje a igreja é uma vergonha para a sociedade. Por isso que as pessoas não querem mais congregar. Porque não vê a religião verdadeira que a palavra de Deus fala em Tiago 1,27. Vê a vagabundagem, vê a ser vergonhice, vê a safadagem, vê o mercenarismo, vê o dinheiro, vê o entretenimento mentiroso para laçar as pessoas. Os grupos da igreja não é grupos para crescimento espiritual, como Pedro fala em 1 Pedro, 2 Pedro 3,18. E nisso crescei na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses grupos de igreja não é para crescimento espiritual. Esses grupos de igreja é para te amarrar, é para te atormentar, é para te prender dentro da igreja, onde você passa a semana todinha sem o que fazer dentro de casa, mas indo para a igreja em grupinhos banais que não tem nada a ver com a palavra para te enganar. Essa é a realidade. Então, abra o olho, peça discernimento a Deus e estude essa palavra, porque uma verdadeira religião é simples, é amar seu próximo, ajudar seu próximo, é tirar o casaco, o único casaco que você tem, dar para ele. Isso eu aprendi, Deus me ensinou. Você entendeu? Isso que é ajudar seu próximo, é viver uma vida normal, natural, não é pagar Cristo para receber uma bênção, não é pagar Jesus, não é pagar dízimo para receber bênção, não é ir para a igreja para ser abençoado, é viver uma vida natural, em união com o seu irmão e amando uns verdadeiramente.